Fala galerinha que segue o meu canal, vamos para mais um tema maravilhoso dessa aula top que eu não aguento mais. Vamos falar de bactérias formadoras de esporos, obviamente é o tema dessa semana, além das bactérias intracelulares e as espiroquetas. A formação de esporos é uma característica muito interessante de algumas bactérias, porque dá a elas a capacidade de resistir a condições do ambiente, muitas vezes inóspitas para o crescimento bacteriano. É o caso, por exemplo, do tétano, que você consegue associar muito tranquilamente com ferrugem, com poeira, ou seja, um ambiente sem água, sem nutrientes, que para a bactéria seria terrível. E a bactéria consegue sobreviver ali na forma de esporos bacterianos, para não confundir com o esporo fúngico, que é outra coisa, também chamado de endósporos. Então é um termo aqui um pouco mais correto, um termo um pouco mais específico para o que a gente está tratando, que são os esporos bacterianos. Esses esporos, eles são formados por esse processo de esporulação, e eles são gerados a partir de uma cópia de material genético. Eu vou explicitar ali um pouco melhor esse processo de esporulação. Enquanto eu não estou com a figura mais linda aqui desse processo, saiba que os dois gêneros de importância médica dentre as bactérias formadoras de esporos são o Clostridium tetani, Clostridium botulino, né, causa o botulismo, e várias outras espécies de Clostridium, e o Bacillus, não confundir com Bacillus, com O no final, que é simplesmente esse formato, né? Bacilló com O é o formato da bactéria alongada. Bacillus, 2 L's e U, é um gênero bacteriano, que curiosamente é um bacilo também. No processo de esporulação, a bactéria cria uma cópia do material genético dela como se ela fosse se dividir. Faz de conta que ela quer se dividir, então ela copia o material genético, só que em vez de ter uma filhotinha, né, crescer o corpo celular aqui e se dividir em duas, ela cria uma membrana, a membrana plasmática envolve esse material genético, logo em seguida ela é envolta por proteína, como se fosse a parede celular, mas uma parede celular bem robusta, né, chamada de capa do esporo, e esse esporo é liberado. Nesse processo de liberação do esporo aqui, ou no retorno à forma vegetativa, que esse esporo pode retornar para essa forma vegetativa quando as condições de ambiente melhorarem, em qualquer uma dessas etapas, há a liberação de toxinas aqui do corpo citoplasmático. E essas toxinas, geralmente, pelo menos em bom número de exemplos aqui, são os mecanismos patogênicos dessas bactérias. Muitas vezes nem tem bactéria, muitas vezes nem está falando de infecção. No caso de botulismo mesmo, é comum a gente nem ter bactéria na história, só a toxina presente em alguns alimentos. Então, muitas vezes a gente está falando de intoxicações e não de infecções. Então, esse endósporo, que tem essa capa robusta, resiste ao ambiente, faltou água, faltou nutriente, aquele negócio que aconteceu aí, que foi difícil sobreviver, mas passou. Nessas situações, a bactéria esporula e fala, quando passar, eu volto para a forma vegetativa, certo? E a gente tem uma coloração muito bacana para evidenciar esses endósporos, que são internos, né? Enquanto a bactéria está aqui formando o endósporo, ele é interno, por isso chama endósporo. E essa coloração consegue evidenciar essa estrutura aqui dentro, que é a coloração de Schaefer-Fulton, mas ninguém trata isso como coloração de Schaefer-Fulton. Se chegar lá no laboratório, oi, quero fazer um Schaefer-Fulton, todo mundo vai olhar para você e falar, oi? Você fala que quer fazer um verde malaquita. A técnica de verde malaquita, que é a técnica que evidencia esses endósporos. Falando do primeiro gênero de importância médica, o gênero Clostridium. São bactérias gram-positivas, mas você pode ver pela imagem aqui que nem tanto, né? Muitas bactérias perdem essa estrutura bioquímica em colônias mais velhas. Colônias com mais de 24 horas podem apresentar uma coloração gram-negativa.
Então são chamados também de gram-positivos ou gram-fracos, por causa dessa perda da sua positividade no gram. O tetane, que é uma das espécies mais importantes, ela pode ser evidenciada já pela morfologia, porque ela tem esse aspecto de raquete. Parece uma raquetinha. É um bacilo longo e o endósporo é bem terminal. Fica lá no finalzinho do corpo dele. Então dá esse desenho de raquete aí. E a toxina que ele produz, a tetanospasmina, tetanospassmina, tem um Szinho aqui. Ou neurotoxina tetânica, é uma toxina que migra pelo axônio. Então, desde o ponto de entrada ali, você pisou num prego cheio de endósporos bacterianos. Quando você pisa no prego, ele entra em contato com o seu sangue, aqui com o seu corpo, com o seu organismo, cheio de nutrientes, cheio de água, e ele fala, agora ficou bom. Aí ele volta para a forma vegetativa. Nesse voltar para a forma vegetativa, ele lança a toxina no seu corpinho. Essa toxina migra pelo axônio do neurônio e vai até o sistema nervoso central, especialmente glânglios medulares, onde a gente tem essa formação aqui. O neurônio motor chegando na placa motora, então você tem esse neurônio aqui na placa motora, e você tem esse neurônio do sistema nervoso central aqui, que está vindo do sistema nervoso central, e produz glicina, e essa glicina é inibidora do neurônio motor. Quando você tem a contratura de um músculo, o músculo contrário precisa relaxar. Então, o bíceps contrai, o tríceps relaxa. Você aprendeu isso lá em sei lá onde, na anatomia, em algum lugar. Para que haja esse relaxamento do músculo, esse neurônio glicinérgico aqui promove essa inibição. Ele bloqueia o neurônio motor. Ele vira para esse músculo que fala, para, fica de boa aí. O que a toxina tetânica faz? A toxina tetânica vem aqui e bloqueia esse neurônio glicinérgico, esse neurônio que é inibitório, bloqueia ele. E aí o neurônio motor fica disparando sem parar. Ele dispara como se não houvesse amanhã. E aí o músculo, obviamente, contrai. Então você tem paralisia espasmótica, paralisia com contratura muscular no tétano. É ou não é ou não é? Então aquela história que eu te contei, pisou no prego, aqui na ferrugem tá cheio de esporos do Clostridium tetani, pisou no prego, ele entra em contato com os nutrientes, a água do seu corpo, volta para a forma vegetativa. E ele migra, a toxina que ele produz aqui, migra pelo neurônio, pelo axônio aqui, até chegar nos neurônios do sistema nervoso central, ganhando aquela via glicinérgica, que vai inibir essa via glicinérgica, que é uma via inibitória. Sem a via inibitória funcionando, o neurônio motor fica loucaço, parecendo aqueles doidos de festa rave. Com isso, a gente tem contratura espasmódica. Isso aqui é o opistótono, que já é a fase final do tétano, né? Esse paciente aqui já está nos últimos estágios do tétano. O próximo passo agora é bloquear a musculatura respiratória e ele vir a falecer e morrer. Antes disso aqui acontecer, a gente tem sinais na musculatura facial, são os primeiros músculos acometidos, é a musculatura facial. Você tem esse sorriso sardônico, chamado sorriso sardônico, e o trismo, que é a contratura aqui do masseter, geralmente é o primeiro músculo que trava, né? Você vê o cidadão tá com os olhos travados, masseter travado, a musculatura do pescoço está rígida, então começa por aqui e avança para os músculos maiores do corpo. Sorriso sardônico. Quem não lembra desse sorriso sardônico? Então, o bloqueio de masseter é chamado de trismo, que é travamento de mandíbula mesmo, e o riso sardônico. E aí a gente começa a cometer outra musculatura aqui de face, pescoço, dificuldade para deglutir, né, até chegar à contratura das costas, o opistótono. A contratura é tão forte que tem fratura óssea,
né? De tanto que o músculo contrai com tanta força que é. O negócio é brabo, mais brabo que o Schwarzenegger. Uma entidade clínica que era muito frequente era o tétano neonatal. O tétano neonatal era dado graças ao uso de substâncias muito interessantes no cotoco umbilical. A pessoa passava estrume, que é um termo técnico para bosta. Passava estrume no cotoco umbilical, levando ao tétano neonatal, obviamente, né? Pô. Graças a Deus e graças à vacinação das gestantes, Programa Nacional de Imunizações, a gestante, quando o calendário vacinal dela não está em dia, ela é orientada a tomar vacina para tétano. Isso inibe, né? Isso reduziu o número de casos de tétano neonatal. O Brasil erradicou o tétano neonatal, né, com problema de saúde pública no Brasil em 2003. E em 2018 houve a eliminação do tétano materno e neonatal nas Américas. Então estamos livres dessa entidade até que se diga, até que se prove o contrário, né? Orai e vigiai. Esse gráfico aqui, eu gosto até que ele está verde e amarelo, que é para pessoas que não costumam ver isso, consigam ver que a cobertura vacinal, aqui em verde a gente tem a cobertura oficial, em amarelo a estimativa da OMS, as duas andam muito próximas. A cobertura vacinal no mundo todo, isso aqui não é só no Brasil, para a vacina de tétano, e os casos, conforme a cobertura vacinal no mundo atinge a faixa de 90%, olha como é que os números caem. A pessoa ela é livre para acreditar no que ela quiser, mas quando ela tenta olhar para esse gráfico e quer não acreditar no potencial benéfico das vacinas, ele está lutando contra uma coisa muito rígida que é a matemática, né? Não é crença, não é uma coisa espiritual, é número, né? Cobertura vacinal acima de 90%, os casos despenca. E isso não é ao acaso, isso não é aleatório, né? Para qualquer doença prevenível por vacina, você enxerga isso aqui e, né, você acredita no que você quiser, mas não vai bater de frente com a matemática, não, que você passa vergonha e vai duvidar de vacina lá na casa do capeta. Isso aqui é para Brasil, cobertura vacinal no Brasil. Desde 2013 a gente usa a Penta, né? Uma vacina com 5, protege contra 5 entidades clínicas diferentes. Tratamento para o tétano, ele costuma conseguir segurar a onda do paciente, né, consegue conter o avanço da doença, e ele é baseado tanto em neutralizar a toxina usando a imunoglobulina humana antitoxina, essa sigla que é para isso. E aí, ao neutralizar a toxina, o que isso quer dizer? Você cerca a toxina de imunoglobulinas, né, de anticorpo, e agora ela não consegue se ligar ao seu sítio de ligação, que é uma proteínazinha lá da sinapse glicinérgica. E também erradicar o Clostridium tetani. Se a gente tem bactéria produzindo a toxina, não adianta eu ficar neutralizando a toxina que eu não vou vencer. Então você elimina também o foco de infecção. Essa eliminação é feita pelo debridamento da lesão, limpa a lesão, né? Lesões, mesmo lesões pequenas, é importante você fazer o debridamento ali, se tiver alguma sujeirinha, alguma coisa, limpa tudo. E antibiótico terapia com metronidazol, já que os clostridiums são bactérias anaeróbicas, e o metronidazol é bem eficaz contra esses organismos anaeróbicos. Se necessário, você dá suporte, né? Respiração mecânica, por exemplo, se for necessário. Se o paciente tem histórico conhecido de imunização, não precisa vacinar de novo, mas se não se sabe, ou se sabe que ele não tomou vacina previamente, pelo menos nos últimos 10 anos, você faz a vacinação, além do tratamento com imunoglobulina. Porque o tratamento com imunoglobulina é passageiro, né? 3 meses no máximo aquela imunoglobulina vai durar. A vacinação é duradoura, porque aí você produz a sua própria imunoglobulina. Então a gente tinha a vacina tetra, e desde 2013 a gente usa a penta, que é a difteria, tétano, coqueluche, que era a antiga, mais hemófilos influenza,
mais hepatite B. Então, são 5 coisas que a gente está prevenindo com essa vacinação. E o calendário da penta é esse mesmo aqui da tetra. Primeira dose aos 2, segunda dose aos 4 e terceira dose aos 6 meses de idade, podendo fazer reforços periodicamente usando essas outras vacinas aqui, que aí você já não vai usar a penta mais, né? Que você vai ficar vacinando para esse tanto de coisa direto. Mas aqui, por exemplo, a difteria e tétano, você pode fazer reforço aos 7 anos de idade. E tem a vacina exclusivamente de tétano, que pode ser dada a cada 10 anos. O perfringens é outro clostrídiozinho importante que causa 2 entidades clínicas. A gastroenterite, que é uma intoxicação alimentar, e a gangrena gasosa, que é um processo infeccioso. Na gastroenterite, você costuma consumir a toxina, tendo ou não a presença da bactéria. A bactéria perfringens é uma bactéria de intestino de animais. Então é muito frequente que a carne esteja contaminada com Clostridium perfringens. O que acontece? Lá no frigorífico, vem o boizão inteiro, a hora que vai abrir o boi, abre o boi com uma serra elétrica desse tamanho e pode acontecer, e acontece com frequência, que se corte a alça intestinal e caia cocô na caixa torácica, na cavidade peritoneal do boi. E aí, o que você vai fazer? Vai jogar o boi fora? Não, passou uma aguinha ali, ó. Lavou, tá novo, boy. É isso. E aí chega essa carne contaminada com Clostridium. Você cozinha isso aqui, tudo quanto é outra bactéria, as E. coli da vida, salmonella da vida, os etc. da vida, morre. O Clostridium perfringens não morre, ele vira purpurina. Não, ele vira endósporo. E ele resiste ao processo de fervura. Ferveu a carne, pipipi, popopó. Hora que a carne vai esfriando, ele fala, agora ficou bom de novo. Ele volta para a forma vegetativa e libera a toxina aqui. Essa toxina tem tropismo pelo intestino, provoca uma gastroenterite e 2 a 4 horas depois da ingesta dessa carne, você vai ter aquela vida de rei no vaso, né, no trono. É uma gastroenterite autolimitada, não demanda tratamento específico, vai cessar conforme você elimina a bactéria e a toxina do intestino. Sarou tá novo, tá zero. Reidratação pode ser preciso, né? Tratamento corriqueiro de gastroenterites autolimitadas. A gangrena gasosa, essa sim já é um processo mais complicado, porque a bactéria parasita tecido profundo, onde não tem oxigênio, e ela reduz a chegada de oxigênio por provocar dano endotelial. Ela corta o suprimento sanguíneo para a região que ela está infectando. Com a queda de oxigênio, ela cresce, libera uma alfa-toxina, essa alfa-toxina promove esse dano tecidual, essa miólise, e provoca necrose do tecido onde está infectando. Chama gangrena gasosa, porque se você apertar ali, esse tecido crepita, né? Porque a bactéria é anaeróbica, mas produz gases no seu metabolismo. E é uma das causas mais frequentes de morte pós-aborto clandestino, porque ao futucar o útero ali com coisas contaminadas, você acaba entrando com Clostridium perfringens no útero e pode haver Clostridium perfringens, inclusive na microbiota vaginal de algumas mulheres, e aí você entra com isso pro útero, promove lesão ali, infecta esse útero, provocando uma gangrena gasosa uterina, a pessoa vem a falecer e morre disso. O tratamento da gangrena gasosa isso aqui não tem muito o que fazer, né, gente? Isso aqui é cortar fora, só a bisturimicina resolve. Né? A câmara hiperbárica consegue conter o avanço daquele processo de necrose ali, mas não trata o que já está necrosado. Ali o que já está necrosado é amputação mesmo. O botulismo, Clostridium botulino, produz uma toxina muito parecida no sentido de ação com a toxina tetânica. A diferença é que ele atua direto na placa motora, atua direto no neurônio motor, inibindo
a sinapse motora, não deixa ocorrer a liberação de acetilcolina aqui. Se ele não deixa liberar acetilcolina aqui, essa musculatura não contrai, ela não recebe o sinal do neurônio. Então, lá no tétano a gente tinha uma paralisia espasmódica com contratura, porque o neurônio disparava sem inibição. Aqui a gente tem uma paralisia flácida, musculatura não contrai, certo? Certo. Então a gente tem algumas entidades clínicas relacionadas ao Clostridium botulino. O mais comum, o mais estudado é o botulismo clássico, provocado pela ingesta da toxina botulínica. A gente tem um botulismo infantil, que é a ingesta da bactéria. No adulto, isso é muito raro, porque a microbiota intestinal não deixa o Clostridium colonizar. Vai acontecer, geralmente, em quem está com a microbiota intestinal adulterada, tá sofrendo aqui da microbiota, tomou um antibiótico brabo aí e eliminou a microbiota. Aí pode ter chance de colonização no adulto, mas no adulto é muito raro. Na criança, a microbiota ainda não está bem estabelecida. Então, se ela ingere o Clostridium, ela vai ter o chamado botulismo infantil, que é a presença de bactéria no intestino produzindo a toxina. E é muito relacionado à ingesta de mel antes dos 2 anos de idade. É um alimento famoso por ter a possibilidade de esporos bacterianos. E o botulismo de lesão, que também é muito raro, que é a inoculação da bactéria. No botulismo clássico, a gente tem a ingesta da toxina botulínica, alimentos como enlatados, né, que não tem oxigênio, lembrando que essas bactérias são anaeróbicas, elas não precisam de oxigênio. Você ingere ali esse caldinho de toxina e os sinais também começam pela musculatura da face, só que aqui, tá vendo, é um relaxamento. Dificuldade de deglutir também, porque tá tudo parado. Visão embaçada, porque a gente está falando incluindo a musculatura dos olhos. Fraqueza generalizada, chegando à paralisia da musculatura respiratória. E a toxina botulínica, que é a toxina mais potente do universo, é a toxina natural mais potente que existe. Concentrações micromolares dela são suficientes para matar um boi. A gente usa essa toxina na clínica. Tanto para estética, né? Tem casos mas para usos mais nobres, não querendo tirar a nobreza do uso estético, mas às vezes não é tão nobre assim. Como tratamento de enxaquecas crônicas, promove relaxamento de vasos sanguíneos da cabeça, isso trata cefaleias e enxaquecas, né? Espasmos dolorosos, ajuda em processo de cicatrização, já que você paralisa, né? A musculatura da face é uma musculatura muito difícil de relaxar, né? Você vê aqui minha testa que ela nunca está relaxada. Quando você faz um processo de uma cirurgia no rosto, que seria interessante manter paralisado até o ponto pegar, você pode fazer o botox para paralisar aquela musculatura. Fica paradinho até a cicatrização se promover. Tratamento de estrabismo, blefarospasmo, aquela pessoa que fica assim, né? Piscando o olho. E a hiperidrose, tudo isso bloqueando musculatura, bloqueando neurônios. Na hiperidrose, apesar de ser feixe simpático, é colinérgico, né? Lembra disso, que as glândulas sudoríparas são a exceção do sistema simpático. E a estética, né? Muito bonito isso, muito bonito. Clostridium difficile é um clostridio que está na microbiota intestinal e ele vai promover diarreia autolimitada até colites fatais, então tem um espectro de doença aí muito grande, né? Desde nada, a diarreiazinha autolimitada até colite pseudomembranosa fatal, muito grande, em cidadãos internados. Então, é muito frequente o caso de ser uma infecção nosocomial, porque você trata o cidadão com antibióticos, né, histórico
de uso prolongado de antibióticos, erradicando a microbiota intestinal. O Clostridium difficile resiste a essa terapia. Só se lembrar que ele não morre, ele vira purpurina, ele vira esporo. E quando erradica a microbiota intestinal, ele olha por aquele ambiente erradicado e fala, nossa, sobra mais para mim agora. Nutrientes abundantes para ele. Aí ele cresce descontroladamente, provocando doença. Certo? Tanto é que o tratamento reside na reposição da microbiota. Tirar o antibiótico que está eliminando a microbiota, reidratar, metronidazol para matar o anaeróbico e repor microbiota para ajudar. O Bacillus também tem importância clínica, mas começo citando aqui o Bacillus thuringiensis, que a importância dele é no agro. O agro é pop, o agro é morte, o agro é etc. O BT, Bacillus thuringiensis, ele fornece um gene para uma toxina que mata insetos. E aí a gente usa esse gene em algodão, milho. Então você tem algodão BT, milho BT, que são produtos agropecuários que contam com esse gene produzindo essa toxina que mata insetos. Então, quando a larvinha do inseto vem parasitar a verdurinha, vem comer o milho, vem comer o algodão, ela morre intoxicada porque o bichinho produz essa toxina. Os impactos do uso desses alimentos transgênicos, eu sempre tenho que pensar falar essa palavra. O impacto disso na nossa saúde ainda é muito controverso. Tem pesquisador que defende que é o Croizes crasnado do além pós-glória e tem pesquisador que fala que não tem nada a ver. Só o futuro dirá. Já o Bacillus cereus e o anthracis, esse sim tem importância clínica porque eles causam doença. Os cereus, muito parecido com o Clostridium perfringens, também causam intoxicação alimentar, só que como o próprio nome já diz, a gente está falando de cereais, não de carne. Bacillus cereus é muito frequente em grãos de trigo, de arroz, cevada. E, mesma história, aquece o alimento, as bactérias, tudo do mundo morre e o bacillus resiste. Quando esfria, a gente entra em contato com as toxinas. E aqui no caso do Bacillus cereus, a gente tem duas. Toxina termoestável que provoca vômito e uma toxina termolábil, né, sensível à temperatura, que provoca diarreia. Mas todos os sintomas são autolimitados também, resolvem espontaneamente, não demandando tratamento ou, no máximo, reidratação quando se julgar necessário. E o anthracis é muito doido, porque essa bactéria é o Croizes crasnado do além pós-glória. Isso mata mais do que malária se a gente cheirar isso aqui. E o Robert Koch, lá no início da microbiologia, a gente não sabia nada. Ele estudava isso, velho. Ele estudava Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis, as duas bactérias mais crois. Eu não entendo como é que esse cara... O anjo da guarda era brabo demais. O anjo da guarda desse cara era o Chuck Norris. E ele provoca várias entidades clínicas diferentes, dependendo da porta de entrada. A mais frequente é a pele, provocando o antrax cutâneo, o carbúnculo. E tá a Dolly aqui, essa ovelhinha, esse cabrito, esse bicho, para você se lembrar que isso aqui é muito frequente em pastores de ovelhas, porque esse é um portador habitual do Bacillus anthracis. E aí quem manipula a ovelha costuma fazer o carbúnculo, que chama carbúnculo porque é uma lesão escurecidinha com a casquinha aqui, que é uma lesão benigna. Isso aqui não mata ninguém, né? Tratamento reduz essa lesão, cicatriz fica tudo zero. No caso de ingesta da bactéria, a gente tem o antrax gastrointestinal, e no caso de inalação, a gente tem o antrax inalatório, que costuma ser a entidade clínica mais perigosa, a entidade clínica com potencial fatal. Né? No caso de gastrointestinal, a gente tem úlceras que se estendem por todo o trato gastrointestinal, da boca ao cóccix. E por cóccix você entendeu o que eu quis dizer? Com mortalidade levemente superior aos 50% dos casos. Então, você já vê que é uma entidade clínica já um pouco complicada. E o antrax inalatório tem 100% de mortalidade se não for tratado nos primeiros 3 a 4 dias. Isso aqui faz do Bacillus anthracis uma arma biológica violentíssima.
né? Se eu pulverizar Bacillus anthracis numa comunidade e ninguém ficar sabendo, vai morrer todo mundo. Né? Nos 3 a 4 primeiros dias do antrax inalatório, o que a gente tem é uma gripezinha, muito insuspeito. E aí você não trata, isso é gripe, fica em casa aí, vai relaxar. Do 4º dia em diante, o sujeito faz uma pneumonia grave, vindo a falecer e morrer. Né? Do 4º dia em diante, se não for tratado, no 7º dia ele está morto. Isso é muito doido, né? Inclusive, vocês não eram nascidos ainda, mas no início do século, 2000, 2001, houve a distribuição de cartas para o governo americano com antrax, com esporos do antrax, vou chamar de antrax. E foi uma corrida para responsabilizar os árabes, né, comunidades árabes, já que a gente estava ali próximo do 11 de setembro de 2001, foi mais ou menos naquela mesma época, havia uma animosidade grande, não deve ter nada a ver, assim, com o fato daquela galera ali ter petróleo adoidado, né, eu acho que não tem nada a ver, assim, essa xenofobia com eles, né, levar a democracia para lá, essa pressa toda, acho que não tem nada a ver com as riquezas do território. Houve essa pressa para culpar essa galera, vocês estão vendo aqui com charge e tal, né, isso é um veículo de propaganda muito forte. Só que as investigações do FBI levaram a um cara que era funcionário do FDA, que é a Anvisa americana. Porque se percebeu que a cepa usada era uma cepa geneticamente alterada e a única pessoa no mundo que tinha acesso a essa cepa era esse cara. E quando a investigação chegou nele, quando ele viu que ele ia ser responsabilizado, ele suicidou, né? Atestando, assim, a sua culpa provavelmente, né? Não dá para dizer que o suicídio seria um atestado de culpa, mas nesse caso ficou bem evidente que foi uma assinatura da culpa dele. Enfim, falamos dos bichos principais, dos principais bactérias formadoras de esporos. Eu espero que você esteja muito feliz com esse material, que você estude bastante e seja feliz, tenha uma boa vida. Beijo, obrigado, tchau.